Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a imagem do Lula, do governo e companhia, que está extremamente arranhada, está se deteriorando dia após dia. O Lula e companhia está vendo a imagem do governo derretendo. Isso está tirando completamente a paz do Lula, que nesse exato momento está jogando farpa para tudo quanto é que é lado, e ele já está, inclusive, criticando os membros do seu governo publicamente. E para piorar, ainda tem um atrito entre o executivo e o legislativo, e esse escândalo público envolvendo o Alexandre de Moraes, a justiça brasileira, o STF, e isso tudo está gerando, obviamente, uma panela de pressão no governo. O governo que tem o ano 2024 como um ano chave, porque a gente está no ano eleitoral. O Lula já está fazendo aí as suas excursões para dentro do Brasil para tentar eleger o máximo de prefeitos e vereadores possíveis. Ele vai precisar de muito recurso, de muito apoio, caso ele ainda tenha o sonho de se reeleger, que obviamente eu acredito que esse seja o caminho, né, de ele tentar a reeleição. Mas até lá, muita coisa ainda está para acontecer. Bom, eu vou trazer esses assuntos e também vou falar sobre a economia do nosso país nesse nosso bate-papo de hoje. Fica comigo até o final do nosso bate-papo. Mas antes de entrar a fundo aqui no bate-papo, você sabe muito bem que eu vou pedir o seu like aqui no início, né? Então você que já conhece o nosso trabalho, deixa o seu like logo aqui no início, você que já confia no nosso trabalho. Agora, se você caiu de paraquedas, calma, aguarda, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. A gente percebe que a situação está extremamente complicada para o governo quando a gente vê a Rede Globo e companhia, a grande mídia, metendo o malho, metendo o pau no governo. Só que tem muita militância ainda dentro da Globo, né? A gente vai ver aqui as caras e bocas dos apresentadores que estavam acompanhando a análise do economista. Presta atenção junto comigo aqui. Nós tínhamos uma meta de 0 para 2024, meio para 2025 e 1% do PIB de superávit para 2026. A nova meta, que está em amarelo, ela também traz 0 para 2025, ou seja, foi uma redução de meio para 0. Ela traz uma redução importante em 2026, cai de 1% para 0,25% do superávit, e ela traz agora também metas para 2027 e 2028. Ou seja, nós jogamos para frente o ajuste fiscal. A promessa é que a melhora das contas públicas vai acontecer mais para frente. O que isso significa na prática? Significa que o governo está dizendo para nós que ele vai ter resultados fiscais Estão piores. Desesperados. Ao invés de ter superávit primário em 2025, ele vai ter um resultado primário de 0. Ao invés de ter um superávit de 1% do PIB em 2026, ele vai ter um superávit de apenas 0,25%. Um governo que tem resultados fiscais piores, ele acaba se endividando mais. Se endividando mais, ele acaba gastando mais com juros. Olha o desespero dessa apresentadora, que não para de olhar para o lado, não para de cruzar os braços, descruzar os braços, mexer na mão. Ela está muito desconfortável com essas informações que o economista está trazendo, né? Acaba pagando juros maiores e, consequentemente, isso atrapalha o ambiente de negócios e a realização de investimento produtivo. Mas me parece que o pior não é isso. O pior é você modificar uma meta fiscal tão pouco tempo depois de ter estabelecido a meta fiscal. Essas metas que estão em branco... Engraçado que ela teve que concordar aqui, né? Teve que concordar. Elas foram aprovadas pelo Congresso Brasileiro em agosto de 2023. Nós estamos em abril de 2024 e o governo já aparece com novas metas diferentes das metas que foram estabelecidas em 2023. Qual é o sentimento que isso gera no mercado? Bom, então eu não sei. Quer dizer, da mesma maneira que o governo está trazendo novas metas agora, o que impede do governo trazer novas metas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Qual é o compromisso verdadeiro do governo com o equilíbrio das contas públicas? Diante de um ambiente de imprevisibilidade, diante de um ambiente de incerteza... Olha as mãos aqui, ó. Não para de mexer na caneta, de apertar. Tá desconfortável, olha pro lado. Tipo, pelo amor de Deus, alguém acaba com essa entrevista aqui, porque o negócio tá esquisito. O mercado busca segurança. Busca segurança no dólar, aí o preço do dólar acaba subindo. Busca segurança no juro, e aí o juro acaba buscando patamares mais altos, porque afinal, se o governo não está tão comprometido com o equilíbrio das contas públicas, ele é mais arriscado do que ele seria se ele estivesse genuinamente comprometido com o equilíbrio das contas públicas. Não me parece que nenhuma dessas consequências esteve fora do radar da equipe econômica, mas você teve ali uma contingência política que se impôs. Seja uma contingência política do Congresso, seja uma contingência política dentro do próprio governo, ou uma combinação das duas coisas, o fato é que a equipe econômica foi obrigada a alterar as metas fiscais tão pouco... O fato é que a equipe econômica foi obrigada a alterar as metas fiscais tão pouco tempo depois dessas mesmas metas fiscais terem sido estabelecidas. Isso cria um ambiente de imprevisibilidade, cria um ambiente
Mexe no cabelo. E traz consequências para a vida das pessoas. O Banco Central vai ter mais dificuldade para reduzir a taxa de juros com essas novas metas. A pressão inflacionária tende a ser maior com o dólar mais alto e isso tende a afetar a vida de cada um de nós. Não é apenas um gráfico, é algo que traz realmente consequência para a vida das pessoas. Enfim, informações importantes do economista Daniel Souza que gerou muito desconforto aqui para os apresentadores, mas é algo que a gente já está falando há muito tempo aqui no nosso canal. Não são informações animadoras, infelizmente a gente gostaria de estar trazendo informações muito positivas, mas a gente não tem como inventar as coisas. E é exatamente isso que a gente tem trazido aqui para o nosso canal, que a situação econômica do nosso país está extremamente delicada. E isso tudo está se transformando em dados, em números contra o governo, pesquisas mostrando que a população está descontente com o atual governo. Olha essa matéria que saiu aqui no Globo, eu estou fazendo questão de trazer as informações da grande mídia para você ver que a grande mídia já está entendendo o que está acontecendo. Na realidade, eles sempre souberam. Só que chega um momento que não tem como mais empurrar para debaixo do tapete um negócio que já está gigantesco, já está escancarado, que é a insatisfação do povo brasileiro com o atual governo. Essa pesquisa do IPEC, que o título aqui também já é tendencioso, mas é importante a gente analisar a notícia aqui. Essa pesquisa mostra que o eleitor que não votou nem em Lula e nem em Bolsonaro vê a economia do país igual ou pior do que há 6 meses. Tudo que está em azul é aprovação, amarelo nem aprova e nem desaprova, tudo que está em vermelho é desaprovação. Então, no combate à fome e à pobreza, 38% já desaprova o trabalho do Lula com relação ao combate à pobreza. Na área do meio ambiente, está meio a meio aqui, 33 e 33. Na área da política externa, esses apoios do Lula com o Hamas, com o Irã, com a China, com esses países que são bem esquisitos, né, com essas ditaduras, o povo brasileiro não está gostando, não. Na política externa, 37% desaprova e 30% aprova. Na área da saúde, olha só isso aqui, hein? 42% desaprova o trabalho do Lula na saúde e 29% aprova. Na segurança pública, 27% aprovam o trabalho do Lula na segurança e 42% desaprovam. Olha o tamanho disso aqui, da diferença. O combate ao desemprego, também reprovação. Maior do que a aprovação, muito maior a reprovação. E agora no combate à inflação, que é um tema que a gente tem trazido e muito aqui no nosso canal, com relação ao combate à inflação, 46% reprovam o trabalho do Lula e 23% aprovam. Ou seja, a reprovação está exatamente o dobro da aprovação. E com relação aos efeitos da inflação, a pesquisa pergunta o seguinte, olha, você pesquisou mais os preços antes de comprar nesse período? E 89% sim, e 11% não pesquisaram. Ou seja, 89%, praticamente todo mundo, antes de comprar um produto, vai pesquisar na internet, vai andar de mercado em mercado para ver quem é que está oferecendo o melhor preço. Por quê? Porque a inflação faz isso, ela destrói o poder de compra das pessoas e se ela não conseguir comprar os produtos mais baratos, vai chegar durante o mês que vai precisar de produto e não tem dinheiro mais para comprar. Outra pergunta, trocou produtos por outros mais baratos? 69% diz que sim. Comprou os produtos mais baratos exatamente por conta da inflação. Teve que adiar a compra de bens de maior valor? 61% diz que sim, que teve que adiar, teve que deixar de comprar, de repente quebrou algum produto ou precisou comprar alguma coisa, preferiu ficar sem o produto do que comprar o produto nesse momento. Por quê? Porque a inflação está comendo o poder de compra das pessoas. Teve que vender bens para pagar dívidas? 21% diz que sim e 78% diz que não teve que vender nada para pagar nenhuma dívida. E aqui é onde está o X da questão. Por mais que o IBGE tenha mostrado que a inflação está subindo 0 ponto não sei o quê, 2%, está na casa dos 2%, cara, isso é conversa fiada. Porque quando a gente vê um gráfico como esse aqui, a gente consegue perceber exatamente o que está acontecendo lá na ponta. Não adianta maquiar, cara, porque uma hora a verdade aparece. Percepção sobre os preços de alimentos. 79% das pessoas disseram que o preço dos alimentos aumentou. 76% das pessoas disseram que água, luz, gás aumentou também. Aluguéis, 66% das pessoas disseram que aumentou o aluguel. Combustíveis, mesma coisa, 61%. E toda essa imagem negativa do governo que a gente acabou de apresentar aqui, inclusive na grande mídia, no Globo, com o IPEC falando sobre isso, tudo isso, obviamente, está mexendo com os nervos do Lula e companhia. Porque o Lula está criticando a sua galera publicamente. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN agora, no dia 22 de abril de 2024. Lula critica previsões pessimistas para a economia do país e cobra ministros
por relação com o Congresso. Bom, criticar é muito fácil. Agora, quais são as críticas construtivas? O que então pode ser feito para que essas previsões negativas, pessimistas, não aconteçam? É só trabalhar, é só melhorar os números da economia, melhorar os números da segurança pública, melhorar os números da saúde, melhorar o número de empregos aqui no nosso país, ajustando as contas públicas e ajustando tudo isso, com certeza a gente vai ver previsões melhores. E de acordo com o que está acontecendo agora no nosso país, é óbvio que as projeções vão ser negativas. Não tem para onde correr. Mas o problema não é do governo, não. O problema é da relação dos ministros com o Congresso. É brincadeira isso aqui, né? Aspas para o Lula. O Geraldo Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Fernando Haddad tem que, ao invés de ler um livro, olha só isso. Cara que não dá valor nenhum ao conhecimento, né? À educação. O Fernando Haddad, ao invés de ter que ler um livro, ele tem que perder algumas horas conversando com o Senado e com a Câmara. O Wellington Dias, o Rui Costas, passarem maior parte do tempo conversando com a bancada A, com a bancada B, disse Lula. Ou seja, o problema então do país é um problema político, segundo a fala do Lula, né? Mas o Fernando Haddad está buscando alternativas para tentar resolver o problema da economia do país. Ele foi até lá para fora, lá para os Estados Unidos, para Washington, para falar um pouco do que ele pensa. E, cara, ele foi pagar mico lá nos Estados Unidos, né? Como sempre. Vamos ver aqui a fala do Fernando Haddad como a possível solução para resolver o endividamento dos países. O Brasil, que está extremamente endividado, a gente já trouxe aqui a dívida de mais de 8 trilhões de reais, a dívida bruta do governo. E o Haddad tem a solução para resolver o problema dessa dívida. Sabe qual foi? Preste atenção. Olha essa matéria que saiu aqui no dia 17 de abril, quando Haddad estava lá nos Estados Unidos, lá em Washington. Olha o que ele disse. O mundo pode estar à beira de uma crise de endividamento, disse o Fernando Haddad. Uma crise de endividamento, hein? O ministro afirma que a taxação dos super ricos pode ampliar espaço fiscal dos países afetados. Ou seja, o problema nunca é da política. O problema nunca é do Estado que gasta demais, que é ineficiente. O problema nunca é do Estado que joga dinheiro pelo ralo. O problema nunca é do Estado que dá dinheiro para os seus comparsas, que dá dinheiro para as empresas que estão ali fazendo lobby com o Estado. O problema não é o Estado pegar o nosso dinheiro e financiar a campanha política desses políticos, né, que vão ir para a TV, vão ter que imprimir santinho, fazer camisetas. O problema do Estado não é o desvio das verbas públicas, né, do nosso dinheiro, não é. O problema, sabe qual é do Estado? É porque está arrecadando pouco, cara. E como eles já estão sugando demais os mais pobres, agora é hora de a gente olhar para os mais ricos e começar a sugar eles também. E a narrativa do Fernando Haddad é o seguinte, ó, falando em evento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, em Washington, Haddad afirmou que o G20 está trabalhando para lidar com o tema. Qual o tema? Fome, pobreza. Então eles pegam exatamente essas narrativas aqui para ver se cola esse papinho de taxar os mais ricos, mas no final das contas eles não vão taxar os mais ricos. Eles miram nos mais ricos e acertam os mais pobres. É sempre assim. Bom, meus amigos, já trouxe muitas informações aqui nesse nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo, ó, no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem aqui para dar corpo para o nosso bate-papo. É importante, eu quero saber o que você acha disso tudo. Se você gostou do nosso bate-papo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo bate-papo.